Olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para trabalhar contigo a disciplina Noções de Direito Constitucional, essencial para a sua aprovação aí no concurso do INSS, técnico do Seguro Social. Nós temos uma sequência de aulas, são 20 aulas de 30 minutos cada, para analisarmos os temas que foram selecionados a partir do edital lá de 2011. Vamos trabalhar com este edital, Banca Fundação Carlos Chagas, que tem um peculiar modo de cobrar alguns assuntos aí de direito constitucional. Não se preocupe, todos esses peculiares modos de cobrança virão para a prova. Nós traremos aí como é a forma de cobrança da Fundação. Mas antes, obviamente, a gente vai te ensinar o direito constitucional. Você vai aprender o direito constitucional e você vai ver que as noções de sala de aula serão úteis na sua vida pessoal, na sua futura carreira, tenho certeza. Então, já lhe adianto, estude como se você já fosse um aprovado no INSS. Você já é um virtual aprovado, isso eu posso te garantir. Você tem tudo aí para ser aprovado, você já está adiante de dezenas, centenas, aí, milhares de pessoas, com toda a certeza. Agora, é óbvio que para a sua aprovação, você vai ter que estabelecer comigo alguns compromissos, tá? A gente tem já na nossa experiência algumas impressões sobre as formas aí para ser aprovado em um concurso público. E uma primeira recomendação que eu faço é: assista às aulas quantas vezes você puder. Você tem acesso ilimitado às aulas. Aqui na prova é diferente. Aqui você tem acesso ilimitado, você vê quantas vezes você quiser a aula, você pode ver hoje, pode ver amanhã, não está rendendo, volta outro dia, use isso ao seu favor. É claro que, num primeiro momento, você vai ter que assistir a aula com bastante atenção, anotando, destacando, já falarei a respeito disso. Mas depois que você já assistiu a aula, já fez lá as suas colocações no seu material, por que não um dia deixar a aula rolando no seu computador enquanto você faz outra coisa? Como se estivesse vendo um programa de televisão qualquer. Isso é interessante. Se o seu computador eventualmente está no teu quarto, um dia você está arrumando o teu quarto, deixa a aula ali rolando, como se você estivesse vendo qualquer programa. Nesse momento, assim, despretensioso, você consegue absorver o conteúdo de uma maneira diferente. De repente, aqui, você pega um ponto da matéria que havia passado despercebido lá naquele primeiro momento em que você assistiu a aula. Então, faz isso, deixa rolando. Você tem uma conexão na internet, tem aí o acesso ilimitado, deixa a aula como se você estivesse vendo uma partida de futebol ou qualquer coisa do gênero. Claro, você tem que também dar uma descansada. Você tem que dar uma descansada, você tem que fazer aí as suas coisas, não adianta também querer pegar para estudar 20 horas por dia, você tem que estudar aí num nível de aprendizado adequado, respeitando sempre o seu limite. Mas claro, se você puder estender esse limite, faça isso, com certeza este esforço que você fará agora vai te render uma vaga lá no INSS. Além disso, eu recomendo que você anote tudo. Pega um caderno ou o computador mesmo e vai anotando o que eu tenho a lhe dizer. É claro que você vai ter em alguns pontos um material, não é assim um material nesse ponto aqui muito além do que a letra da lei fala, e a letra da lei é o que acaba caindo na Fundação Carlos Chagas, trabalharemos com esta noção adiante, mas anota, vai fazendo as suas observações, as suas pontuações, mesmo que você seja um daqueles que tem memória auditiva. Eu te digo, algumas pessoas contentam-se em ouvir apenas. Mas se você é um desses, vamos agregar a essa sua memória auditiva uma memória visual. Você vai ali escrever e você vai ser estimulado de pontos diferentes, a partir de pontos diferentes. Agora, se você não tem a memória auditiva, como eu não tenho, aí é indispensável você anotar toda a aula, tá bom? A partir ou do PowerPoint que você vai acabar recebendo, ou mesmo a partir aí do seu material, do seu caderno, da sua, enfim, página aí do computador. E mais do que qualquer coisa, resolva questões, resolva
muitas questões. O Aprova ele te disponibiliza um banco de dados sensacional, tem milhares de questões. E você vai usar esse banco de dados, você vai resolver as questões. Claro, você vai buscar as questões da Fundação Carlos Chagas. Não adianta você querer ir para outra banca, porque os perfis de banca são diferentes. Uma vez um concurseiro me falou: Antônio, eu vou fazer as questões da CESP, porque eu ouvi dizer que a CESP é uma banca que aperta mais, que cobra mais jurisprudência, que cobra até mesmo entendimento doutrinário. E eu estou fazendo isso porque se eu me nivelar pelo mais, eu acabarei me garantindo no menos. Olha, não é assim que funciona. Você não é mais ou menos, é banca com perfil X, Y, Z. A banca, a Fundação Carlos Chagas, ela tem o seu peculiar modo de cobrar a questão. Ela vai trabalhar com literalidade, basicamente. Um outro ponto, ela esbarra na doutrina de um autor específico que eu vou falar lá na frente. Já lhe adianta, é o Alexandre de Moraes, o autor, um autor de direito constitucional chamado Alexandre de Moraes, que tem alguns posicionamentos específicos e isso acaba influenciando a banca. Mas não se preocupe, você não vai precisar ler o livro dele, porque eu vou te dizer aquilo que é dele e a banca cobra. Então, você tem que ir para a banca, porque resolvendo questões da fundação, você vai entender quais são os temas que ela mais cobra, como é a pegada, quais são as pegadinhas, a palavra que ela sempre troca. Não adianta querer estudar pela CESP, pela ESAF ou por qualquer outra banca, porque são, como disse, bancas diferentes. Então, em primeiro lugar, assista às aulas quantas vezes você puder. Anote. Resolva questões. Em terceiro lugar, resolva questões. E claro, agregue a estas minhas dicas as dicas que os meus colegas te passam, tá bom? Você tem aí outros professores, cada um também com a sua experiência, contribuindo para a sua aprovação. Estamos todos, obviamente, no mesmo barco, concorda? A gente quer tanto a sua aprovação quanto você, acredite nisso. Por isso, preparamos as aulas de maneira bem direcionada, focando naquilo que a banca cobra, pegando aí entendimentos recentes, questões recentes, e você verá que a nossa ajuda aqui vai com certeza te colocar lá na prova, lá na sua vaga do INSS, tá bom? A gente começa a analisar o nosso edital. O nosso edital ele trabalha basicamente com os direitos fundamentais, vai pegar ali o artigo 5º, vai pegar o artigo 6º, direitos sociais, vai falar sobre nacionalidade, vai falar um pouquinho de cidadania, que flerta lá com o direito político, vai falar de uma parte de administração pública. Tudo isso, em seu tempo, virá para dentro das nossas aulas. Eu peço licença apenas para fazer uma análise desses pontos, não de maneira linear como está no seu edital. Eu vou começar pelo ponto nacionalidade, é um ponto fácil, é um ponto com chance real de ser cobrado, é um ponto que a Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar, tem cobrado muito aí em provas de tribunais, TRT, TRE, recentemente ela tem feito várias questões, e é um tema que vai permitir a gente assimilar a metodologia da aula. Você, daqui a alguns encontros, já de antemão saberá o que eu vou falar, tamanho será o nosso entrosamento. Tá bom? Então eu vou começar pelo tema nacionalidade, que é um tema importante, integra aí o seu edital. Vamos a ele. Eu vou pontuar aqui com a sua licença, nacionalidade. A nacionalidade é um vínculo jurídico. É um vínculo. Mas é um vínculo que une quem, Antônio? Ora, é um vínculo que une um indivíduo, uma pessoa, a um Estado. Isto é a nacionalidade, é sobre este vínculo que falaremos daqui a pouco. Como é que surge esse vínculo, quais são os pressupostos para surgimento dele. Isso que eu vou te falar agora, provavelmente não caia na prova. Mas se você não entender, você não vai entender um tema que cai reiteradamente, que é o tema perda de nacionalidade. Já falarei a respeito disso. Eu queria apenas que você compreendesse que a nacionalidade ela pode ser de duas espécies. A nacionalidade pode ser originária ou pode ser secundária. Originária ou secundária. Esta daqui, secundária, também é chamada de derivada, também é chamada de adquirida, pouco importa. Importa saber que esta nacionalidade divide-se em duas, uma obtida de maneira originária e outra obtida de maneira secundária. Direto naquilo que vai auxiliar a construção de um raciocínio daqui a algum tempo. Essa nacionalidade originária, queria que você anotasse,
independe, via de regra, da vontade do indivíduo, em primeiro lugar, e independe também da vontade do Estado. Olha que coisa interessante, talvez você ainda não esteja bem situado, mas fica tranquilo que já já o raciocínio vai entrar. Eu estou falando que esse modo de aquisição de nacionalidade originária independe, via de regra, da vontade do indivíduo. Esta nacionalidade originária vai definir aqui no Brasil quem é o brasileiro nato. E aqui eu começo a costurar os temas. Eu creio que você seja brasileiro nato. E eu lhe pergunto, você optou por ser brasileiro nato? Você escolheu? Você preencheu algum formulário em algum momento da sua vida? Não, né? Você simplesmente nasceu numa circunstância em que o texto constitucional brasileiro te reconheceu como brasileiro nato e pronto, não tem o que fazer. A nacionalidade originária, ela independe da vontade do indivíduo. Independe via de regra. Tem uma exceçãozinha que merece até ser ignorada para fins, por enquanto, de construção do nosso raciocínio, mas isso você tem que fixar. Ela, originária, independe da vontade do indivíduo. E ela também independe da vontade do Estado. Quer dizer, você nascendo numa circunstância estabelecida na Constituição, o Estado não pode te negar. Você é brasileiro nato, sem dúvida alguma. Essa nacionalidade originária, ela vai ser reconhecida com base em dois critérios. O critério chamado ius soli, é uma expressão aqui não brasileira, obviamente, ius soli, ou ius sanguine. Este ius soli e ius sanguine definem a nacionalidade originária ou com base na paternidade ou maternidade, enfim, ou com base na filiação, ius sanguine, ou com base no local do nascimento. O critério ius sanguine fala que a criança, nascida em qualquer lugar do planeta, vai ter a nacionalidade dos pais. Então, pelo critério ius sanguine, a criança sempre terá a nacionalidade dos pais. Agora, pelo critério ius soli, a criança terá a nacionalidade do estado onde ela nasceu, independentemente da nacionalidade dos pais. São dois critérios. O Brasil, via de regra, tradicionalmente, vem adotando o ius soli. A regra no Brasil será o ius soli, você já vai se convencer disso daqui a pouquinho. Mas, por hora, na construção do nosso raciocínio, ficam estas observações. Já vou costurar tudo. A nacionalidade secundária, por sua vez, aqui muito importante, ela depende da vontade do indivíduo, e, via de regra, depende da vontade do Estado. Depende, via de regra, da vontade do Estado. Essa nacionalidade secundária definirá quem será, no caso brasileiro, o brasileiro naturalizado. Antônio, um estrangeiro que venha para o Brasil e queira naturalizar-se brasileiro, precisa pedir? Claro que precisa. Então depende da vontade dele. E o Estado pode negar, Antônio? Pode. Porque, via de regra, depende da vontade do Estado também. E a Fundação Carlos Chagas já perguntou isso em prova de TRT. Ela já perguntou assim, a nacionalidade secundária depende da vontade do indivíduo e também do Estado. Na ótica dela está certo. É verdade que tem uma única exceçãozinha que independeria, mas por hora, escreva aí, para a Fundação Carlos Chagas, a nacionalidade secundária depende da vontade do indivíduo e também do Estado. Quer dizer, o indivíduo deve pedir para se naturalizar e o Estado pode negar, o Estado pode olhar em seus olhos e negar. Esta é uma informação importante. Agora, muito cuidado. Para fins de compreender um negócio que está lá no 12, parágrafo 4º, eu queria que você destacasse as seguintes expressões. A nacionalidade originária independe da vontade do indivíduo. Notaremos que para ser nato
não é preciso fazer nada, independe da vontade do indivíduo. E a secundária, via de regra aqui, né, ela depende da vontade do indivíduo. Ele tem que se manifestar. Essas duas expressões aí em amarelo são úteis para a gente compreender um ponto importante. Como eu te falei, essa nossa conversa inicial aqui, ela dificilmente cairá em prova, apesar de a Fundação já ter cobrado algo relacionado à nacionalidade secundária nessa perspectiva mencionada. Mas ele nos ajuda a pensar o que é nacionalidade e compreender o tema já mencionado, perda de nacionalidade, que será mencionado adiante, perda de nacionalidade. A ideia então é, já sabemos que é um vínculo, já sabemos de que maneira ela se exerce. A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre o brasileiro nato. Quem que é o brasileiro nato? E aqui, chances reais de cobrança. O brasileiro nato, ele está previsto lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. E o 12, inciso 1 da Constituição Federal, eu trouxe aqui na forma de um slide, que é a cópia da Constituição, obviamente. Artigo 12, inciso 1 da Constituição. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Essa é a regra no Brasil. É o critério ius soli, portanto, concorda? Nasceu no Brasil, paciência, é brasileiro. Está notando que independe da vontade do indivíduo? Está notando que basta a criança nascer no Brasil para que ela conquiste a nacionalidade brasileira? Pois bem, esta fala está de acordo com aquela nossa conversa inicial. Então, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, não precisa fazer mais nada. Não é necessariamente isso que a banca tem cobrado. O que a banca tem cobrado é o que vem adiante, que fala o seguinte: ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço, vou até colocar aqui um adendo, oficial de seu país. De seu país. Então, o que a banca está cobrando, nas últimas provas aí, é esta parte de cá. São brasileiros natos, aqueles que nascem no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço oficial de seu país. A partir dessa informação, eu te dou 4 exemplos. Em primeiro lugar, meu filho nasce no Brasil. Ele é o quê? Antônio, caiu na regra, brasileiro nato. Perfeito. Segundo exemplo, um casal de mexicanos vem de férias ao Brasil. E aqui nasce a criança daquela mexicana que estava grávida. Esse nenê será considerado brasileiro nato? Sim, porque os pais eram estrangeiros e não estavam a serviço oficial do seu país de origem. Estavam, obviamente, ali de férias. Terceiro exemplo. Casal de diplomatas franceses vem ao Brasil representando a França, vem numa missão oficial, vem a serviço oficial do seu país de origem. E aqui nasce aquela criança, filha da francesa, que estava a serviço oficial do país de origem. Essa criança é brasileira nata? Não. Por quê? Porque os pais estavam a serviço oficial do país de origem. Antônio, essa criança será francesa? Olha, eu não sei. Tem que olhar a Constituição deles. Concorda? Tem que ver a Constituição deles para ver se ela, Constituição francesa, vai reconhecê-lo como francês. Isso é absolutamente irrelevante para a nossa prova. Eu tenho que saber, no entanto, que nasceu no Brasil uma criança filha de pais estrangeiros que estavam a serviço oficial do país de origem, essa criança não é brasileira nata. O que será? Não faço a menor ideia e para mim também não quero saber. Agora o quarto e pior exemplo é o seguinte: um casal de alemães a serviço de uma empresa particular da Alemanha, a serviço da Bosch, por exemplo, vem ao Brasil e aqui nasce a criança, o filho ou filha daquela menina da Alemanha que estava grávida. Essa criança é brasileira nata? É, ela é brasileira nata. Por quê? Porque os pais não estavam a serviço oficial do país de origem. Os pais estavam a serviço de uma empresa privada, de uma empresa particular. Não tem como cair diferente desses 4 exemplos se for cobrado este 12, inciso 1, a linha A, que mais uma vez fala, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço oficial aí de seu país. Agora você há de convir comigo que se a Constituição brasileira se preocupou com o filho do estrangeiro que nasce aqui, ela vai se preocupar com o filho do brasileiro que nasce lá fora. E aí vem a linha B e fala que são brasileiros natos?
B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ora, é o caminho inverso da discussão que a gente estava travando na linha A. A ideia é, se o Brasil manda alguém para fora, para que este alguém faça lá um serviço a favor da República Federativa do Brasil, nascendo lá fora o filho desta pessoa, a criança será brasileira nata. Não faz sentido o Brasil mandar alguém para fora e negar a nacionalidade para a criança que lá nasce. Então, de repente, a gente pensa que eu pego minha esposa, imagine que eu sou diplomata, sou embaixador, pego minha esposa, levo ela para a China, estou a serviço oficial lá na China, representando o Brasil lá na China, e lá nasce o nosso filho. Essa criança, obviamente, é brasileira nata, porque nós, pai e mãe brasileira, estávamos ali a serviço oficial do país de origem, estávamos a serviço oficial do Brasil. Então, pelo artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição, batata, a criança é brasileira nata. Mas eu quero que você destaque este ou aqui, ó. Este ou é muito importante, porque no meu exemplo éramos 2 brasileiros, mas pode ser que você se depare com uma questão falando apenas de um brasileiro. Imaginem que eu sou diplomata e sou solteiro. Aí vou exercer a minha diplomacia a serviço oficial da República Federativa do Brasil lá no Japão. E aí conheço uma bela japonesa, me envolvo com essa bela japonesa, tenho um filho com essa bela japonesa e eu lhe pergunto, esse filho com a bela japonesa é brasileiro nato? Claro que é, porque eu sou brasileiro, estava a serviço oficial do Brasil e tive um filho lá fora. O filho, obviamente, é brasileiro nato. Então, cuidado com esse dispositivo aqui. Não precisa ser pai e mãe, é pai ou mãe. E até agora, me parece que está muito fácil, porque a gente está falando em torno de serviço oficial. Serviço oficial, concorda? Se o filho do estrangeiro nasce aqui, estando o pai a serviço oficial do país de origem, a criança não será brasileira nata, não estando será. E na perspectiva inversa, nasceu lá fora, um filho de pai ou de mãe brasileira que estava a serviço da República Federativa do Brasil, o nenê é brasileiro nato. Mas Antônio, tá, embaixador, diplomata, eu consigo entender que obviamente isso é serviço oficial. Mas e eu? Técnico do INSS, sou mandado lá para fora, o eu técnico não vai funcionar muito bem, eu técnica do INSS, sou mandada lá para fora, a serviço do Brasil, o INSS me mandou, eu estou grávida e lá nasce a criança. Eu estava a serviço oficial da República Federativa do Brasil? Claro que estava. A criança será brasileira nata, então? Obviamente, obviamente. Aqui a gente tem, portanto, o artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal nas alíneas A e B. Mas veja, pelos exemplos que eu dei até agora, eu lhe pergunto, se você passa nessa prova e vai passar, você pega a tua esposa que está grávida e leva ela para participar lá de um cruzeiro ou para uma viagem, lá você vai para Paris com ela, olha que legal, vai para Paris. Nasceu lá em Paris a criança, você não estava a serviço oficial do Brasil, você estava obviamente de férias ali, curtindo, aproveitando. Essa criança será brasileira nata? Antônio, pelos critérios que você falou até agora, não, porque eu não estava a serviço oficial do país de origem. Tem alguma forma de dar a essa criança o status de brasileira nata? Sim, e é este o que mais tem sido cobrado pela Fundação Carlos Chagas atualmente. Veja a linha C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que, primeira possibilidade, sejam esses nascidos no estrangeiro registrados em repartição brasileira competente. Então, se você estava lá em Paris, de férias, aproveitando, nasceu lá o nenê, se você pegar o nenê e registrá-lo numa repartição brasileira competente, este nenê automaticamente adquire a nacionalidade brasileira originária, automaticamente ele é brasileiro nato, não precisa fazer mais nada. Escreva aí, não precisa fazer mais nada, porque é aqui que a banca está perguntando, já vou te dizer de que maneira ela vai perguntar. Só que vamos imaginar que isso acontece até com uma razoável frequência. Uma empresa estrangeira chama um brasileiro, um casal de brasileiros para trabalhar lá fora. Esses brasileiros vão, se encantam com o país onde estão e decidem não voltar ao Brasil. E por terem decidido não voltar ao Brasil, ao terem um filho lá fora, sequer o registro em repartição brasileira competente. Aí, obviamente, não cedeu ao nenê o status de brasileiro nato. A pergunta é, um dia, essa criança nascida lá fora, filha de pai ou de mãe brasileiro, que não estavam a serviço da República Federativa do Brasil, poderá ser considerada brasileira nata? Sim,
Veja a segunda possibilidade. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou 2. Venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, se um dia esta criança vier a residir na República Federativa do Brasil, ela poderá ser brasileira nata se ela fizer o quê? Optar em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, o que significa dizer que ela deve residir no Brasil, ter 18 anos, aí ela pode optar pela nacionalidade brasileira. O que a prova tem perguntado muito, gravita em torno de uma expressãozinha, de uma palavrinha. Este ou aqui é determinante para você matar a questão. É determinante, porque a banca tem perguntado, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente e venham a residir na República. Mentira! Se já foi registrado lá fora em repartição brasileira competente, não precisa, obviamente, fixar residência aqui no Brasil, porque automaticamente a nacionalidade já lhe foi dada. E a prova, ela tem trazido questões até envolvendo probleminhas, até envolvendo alguns romances. Ela tem perguntado assim, olha, a brasileira vai para o estrangeiro para fazer um curso de culinária, aí conhece lá no estrangeiro uma pessoa, envolve-se com essa pessoa, tem um filho com essa pessoa e registra a criança em repartição brasileira competente. Esta criança aí coloca um monte de alternativa falando, é brasileira nata, desde que fixe residência no Brasil e opte a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira, ou cria lá um monte de palavra bonita, um monte de construção, e aí ela coloca uma alternativa assim, dizendo, é brasileira nata. Sim, é brasileira nata. Note, a menina foi para fora fazer um curso de culinária, não estava a serviço oficial do Brasil, portanto. Casou-se, enfim, manteve lá um relacionamento com o estrangeiro, teve um filho, uma filha. Registrou essa criança na repartição brasileira competente, automaticamente a criança é considerada brasileira nata. Não precisa fazer mais nada, não precisa fazer mais nada. Cuidado, não é é ou. Treina esse negócio, resolve questões e vai dar certo. Estas são as hipóteses de brasileiros natos, é o que temos aí na Constituição Federal. Antônio, nós encontraremos alguma outra hipótese de brasileiro nato? Não, é isso que você tem que saber. É isso que você tem que saber. E a prova, a Fundação Carlos Chagas, ela tem focado muito no brasileiro nato, principalmente no 12, inciso 1, a linha C. Então, foco, estuda esse negócio, tenho certeza que vai dar certo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com o brasileiro naturalizado. Trabalharemos com ele, brasileiro naturalizado, que adquirirá a nacionalidade brasileira de maneira secundária. Concorda? Já falamos aí da nacionalidade secundária. Para acabar aqui nossa aula, apenas um pensamento que aprova para te motivar aí. Olha, quer você acredite que consiga uma coisa ou não, você está certo. Henry Ford. Esse cara revolucionou a indústria automobilística e essa mensagem quer dizer que se você acha que você vai passar na prova, você vai passar na prova. Se você acha que não vai passar, você não vai passar. Então a decisão está contigo. O que você quer acreditar? Você vai ou não vai passar na prova? Com certeza você vai passar na sua prova, tá bom? E a gente está aqui para te ajudar. Na próxima aula a gente prossegue com o brasileiro naturalizado. Meu amigo, minha amiga, um grande abraço, até o próximo encontro.